Bem, queridos, eu quero ministrar hoje uma palavra. Eu estava na minha cabeça assim, eu pensei num tema, eu falei assim, mas esse tema não é muito legal não, mas eu ia falar o seguinte, eu estava pensando, o dia que Jesus perdeu a eleição. Eu falei, mas será que isso é legal? Eu não sou muito bom de tema, mas eu estava pensando nisso, nesse assunto. Aí eu vi um trocadilho, alguém colocou um trocadilho, não sei se foi no Instagram ou se foi no Face, alguma coisa assim. Aí eu peguei e falei, que legal. Peguei lá, vamos eleger o Messias antes que Barrabás seja solto. Aí eu peguei aqui e falei assim, legal, né? Gostei, tá parecido, mas deu uma polêmica. Eu fui até chamado de guru. Quero dizer a todos que eu não pertenço, eu não sou da religião lá da Índia, né? Eu não sou hindu, sou cristão, seguidor de Jesus, tá bom? Mas as pessoas, elas estão assim tão, sei lá, parece que estão num ambiente de ira, né? Vocês viram, e o que me revoltou muito nesse tempo, foi que tentaram assassinar o candidato que está na frente das eleições, né? Está nas pesquisas, ele está na frente, tentaram matar o cara. Falei, rapaz, eu nunca vi isso na minha época né? Um candidato a presidente, quer dizer, até teve na história, segundo falaram, mas isso era muito comum nos Estados Unidos, né, em outros lugares. Agora, no Brasil, então isso me deixou assim preocupado. Por quê? Porque quando isso acontece, alguma coisa, de fato, está por trás e forte. E eu pensei em falar um pouco, não para induzir ninguém a votar, porque não é essa a intenção, persuadir alguém. Mas nós precisamos prevalecer com a verdade. A verdade tem que ser pregada e dita. Nós não podemos nunca deixar de falar a verdade, porque nada contra a verdade, a não ser a favor da verdade. Nós não somos, também não queremos, como pessoas falaram, não pode misturar religião com política. Gente, nós somos cidadãos como outros. Somos cidadãos dos céus e peregrinos e forasteiros na terra. Só que nós temos um título de eleitor que combina exatamente com o Brasil, coincide exatamente que esse ano é ano de eleições. Então, nós não podemos nos calar. É claro que nós não fazemos isso, talvez, publicamente, né? De uma forma clara. Mas nós podemos, sim, se alguém perguntar, embora o voto é secreto, mas já deixou de ser há muito tempo, né? Quando se fazem as pesquisas. E uma coisa que tem me deixado muito triste, nessa passagem que eu vou ler com vocês, é que o povo pode ser persuadido. As pessoas podem ser persuadidas. Nesse texto, que Jesus é trocado por Barrabás, fica claro, pelo menos no Evangelho, não em todos, né? Marcos e João não citam, mas Mateus cita muito claramente. Eu quero ler esse texto com vocês. Gostaria que vocês pudessem meditar, né? O pessoal colocar aí, Mateus capítulo 27, versículo 15 em diante. Mateus capítulo 27, a partir do versículo 15. Eu vou ali, porque ali eu não preciso usar óculos, tá bom? Então eu vou ler, ali facilita muito. Mas está aqui, tá bom? Mateus 27, 15. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos, conforme eles quisessem, conforme o povo quisesse. Naquela ocasião, tinham eles um preso muito conhecido, chamado o quê? Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos, a quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus, chamado Cristo, ou Messias, né? Porque sabia que por inveja o tinham entregado. E, estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe, não te envolvas com esse justo, porque hoje, em sonho, muito sofri por seu respeito. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. De novo perguntou-lhes o governador, qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles, Barrabás. Replicou-lhes Pilatos, que farei então de Jesus, chamado Cristo? Seja crucificado, responderam todos.
Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez clamavam mais: seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue deste justo. Fique o caso convosco. E o povo todo respondeu: caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Até aqui. Caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos. Isso aquele povo na época respondeu. Eu sempre, quando li essa passagem, antes do povo, alguém respondeu, eu pensei, o povo vai responder, solte Jesus. Porque Jesus era pelo menos se eles não tivessem uma revelação clara de quem era Jesus, o Filho de Deus, o Messias, eles sabiam que Jesus era alguém que tinha curado os enfermos, tinha perdoado os pecadores, tinha multiplicado os pães, tinha feito sinais e prodígios. Inclusive, um dos próprios principais da religião judaica, chamado Nicodemos, foi ter com Jesus à noite e disse para Jesus: sabemos que você veio de Deus, porque as obras que você faz, elas testificam isso. Então eu pensei, perderam. Mas que nada. Eles gritaram por Barrabás, que era um salteador, um ladrão. Eles preferiram Barrabás do que Jesus. Mas se você lesse simplesmente a coisa seca, você não vai entender por que aquelas pessoas que estavam ali naquele momento, quando foram arguidas pelo próprio Pilatos, perguntado, escolheram Pilatos. Diz esse texto que os principais, que aqueles que eram os religiosos da época e eram os influenciadores de opinião, eles persuadiram. Persuadir é fazer a pessoa crer através de palavras. Então, a liderança muitas vezes quer persuadir alguém a fazer algo. E eles conseguiram, tanto que naquela política de Pilatos, que era totalmente algo político, ele queria soltar, porque ele viu que Jesus, ele não tinha nenhum crime. Jesus estava sendo julgado de uma forma arbitrária. E ele, então, falou, vou dar um jeito. E o melhor jeito foi ele fazer isso público. E só que, o povo escolheu Barrabás. E ele, então, politicamente também, é o que muitos têm feito hoje, ele falou, bem, eu não concordo com isso. Então, ele lavou as mãos. Essa expressão, lavar as mãos, é quando você fala, bem, eu não queria isso, mas já que vocês querem, E como alguém disse, a voz do povo é a voz de Deus, isso é verdade? O que vocês acham? Nem sempre, Às vezes o povo até tem razão, mas nem sempre o povo tem razão em todas as questões. E nós vivemos hoje num regime democrático. Esse não é o regime de Deus, embora hoje seja o melhor para a nação. O regime de Deus inicial sempre foi teocracia, ou seja, um governo de Deus, a partir de Deus, para o povo. Esse foi o regime, pelo menos até Samuel, até a época dos juízes, era a teocracia, onde Deus ditava as leis, as normas, onde Deus guiava o povo. E na época do último juiz, que foi Samuel, o povo buscou a monarquia. Eles pediram a Samuel que pudessem ter um rei, como todas as nações. Então eles queriam alguém, e aí Samuel disse, de todas as implicações que isso ia custar para eles, imposto, tomariam os seus filhos para a guerra, tomariam as suas filhas para cuidar do palácio, mas mesmo assim, diante daquela palavra, eles quiseram um rei. Samuel ficou muito triste, pensando assim, puxa, falhei em alguma coisa, Por que eles me rejeitaram? E Deus disse para eles, olha, não foi você que eles rejeitaram, porque não era o governo de Samuel. Deus disse, eles me rejeitaram, porque o governo era teocrático, era o governo de Deus. Então, aquele povo de Israel escolheu esse governo. E é o governo que nós sabemos, assumido por Deus. O primeiro rei, Saul, Deus deu um rei segundo o entendimento deles. Porque Saul, ele tinha aparência,
ele era formoso, ele tinha tudo assim que indicava que seria um bom rei. Só que ele começou bem na sua jornada, como muitos políticos, gente. Às vezes nós julgamos alguns, mas muita gente começa bem, muita gente começa com boas intenções. Mas no curso da história, ela começa a se desviar, como Saul. Começou a desobedecer a Deus, começou a querer a honra das pessoas. Isso faz muito mal. A fama, ela muitas vezes faz muito mal para alguns. E ele então se desvia de Deus, torna-se um rebelde, e Deus o demove do trono. E Deus levanta então um homem que não tinha assim tanta experiência, muito jovem ainda. Talvez não fosse. Davi era um homem até bonito, não vamos pensar que ele não fosse. Mas não tinha assim dentro do prognóstico, ou dentro da ideologia daquela época, para ser rei. Tanto que Samuel, quando vai escolher o filho, ou ungir o filho, na casa de Jessé, ele olha para, primeiro ele faz aquele olhar, né, de saber qual era o melhor, aparentemente, pelo menos. E ele olha para os filhos de Jessé, os que eram guerreiros, que eram mais fortes, que eram mais experientes, com mais, né, condições. E Deus fala, não é. E todos os filhos passam perante Samuel e não era aquele que Deus queria. Até que ele diz, não tem mais outro? Não, tem um que é muito ainda, né? Estava deixado de lado. Mas, não, nós não vamos comer enquanto não chamá-lo. E quando Davi chega, então, Deus diz, é esse. E Deus dá uma lição ao profeta. Diz assim, Deus não vê como vê. Por quê? O homem vê o exterior, mas Deus vê o interior. Tremendo, né? Então, Jesus, uma das partes de ensino dele, diz, não julguei segundo a aparência, mas segundo a justiça. Então, o governo de Deus, que nós teremos futuramente, em breve, vai ser o governo teocrático da monarquia, porque Jesus Cristo, ele é rei. Amém? Então, esse é o governo que nós vamos ter em breve. O Rei dos Reis, ele vai vir e vai reinar sobre toda a terra. A sua glória será vista em toda a terra. Nós cantamos aqui que ele é o Rei das nações, ele é o Rei dos reis, ele é o Senhor dos senhores. Esse é o nosso Rei. Esse é o nosso eleito. Eu elegi o dia que eu me entreguei a minha vida e que o elegi como meu Senhor, como meu Salvador, como meu Rei. Esse é o meu Rei. Esse eu posso declarar a todos vocês que estão aqui, que não estão também assistindo agora. Mas eu vi, e eu queria falar sobre até eu vi um pastor, o Abe Huber, né, falando sobre uma campanha de nós orarmos e jejuarmos nesses últimos dias que antecedem as eleições. Estávamos jejuando e orando. Eu gostei muito, eu falei, eu vou falar com a igreja para nós também fazermos parte desse grupo de irmãos que vão, milhares de irmãos, não sei se milhões, mas acredito que milhares de irmãos já estão orando, e muitos vão estar orando mais nesse tempo, onde nós vamos estar jejuando e orando pelas eleições. Isso é muito importante, essa participação, queridos. A participação do voto também é muito importante. É importante votar. Não vote em branco, não anule o seu voto. Tem gente que não vou votar, eu já estou cansado disso aí, é a mesma coisa. Queridos, é um direito que nós temos e nós podemos ser usados com o nosso voto para eleger, ou até para deixar de eleger, dependendo daquilo que vamos fazer. Então, um alerta. Já que vivemos num regime como esse, de democracia, precisamos exercer esse direito. Vá votar aquele que Deus colocou no teu coração, aquele que você pesquisou, aquele que você achou que é o melhor candidato, vote nessa pessoa, não deixe de fazê-lo, tá bom? Estamos combinados? Agora, quando nós vemos uma forçação de barra, quando nós vemos uma pressão das trevas, nós temos que falar, irmãos. Nós temos que falar, nós temos que abrir a boca e falar. Nós não estamos aqui para ficar em cima do muro. Né? Muitas vezes ficamos. Eu acho que uma pessoa que falou muito bem foi o Marcos Moraes, um presbítero lá de Salvador. Franco até andou postando uns vídeos. Não sei quantos viram a palavra desse irmão? Poucos. Eu pensei assim, puxa, acho que todo mundo vai ver. Mas
infelizmente. Mas você ainda tem tempo de ver. O Marcos Moraes, que ele fala sobre as eleições, está lá no YouTube, você pode ver. Ele pesquisou, vi que ele estudou. Eu não sou um estudante, de verdade, eu me interesso muito por isso. Sabe, negócio de Foro de São Paulo, de não sei o quê, esquerda, direita, eu não entendo muito esse negócio. De fato, eu não sou estudante, deveria ser mais diligente, mas não sou. Então, eu não entendo muito bem esse negócio, não. Mas eu também não sou bobo. Já viu o cara que fala assim, eu sou crente, mas não sou bobo? Às vezes falando de uma forma até, né, quando ele não quer ser passado para trás. Mas essa expressão, queridos, eu sou crente, mas não sou bobo. Não posso ser passado para trás. Eu não posso ver o erro e deixar que o erro seja colocado como verdade. Né? Alguém disse, né, que a mentira muitas vezes repetida, para alguns vai se tornar verdade. Essa é um lema dos comunistas, né? Desde a época de Marx, de Mao Tse Tung e de outros. Fale a mentira muitas vezes. E então as pessoas vão acabar acreditando que a mentira é verdade. O pai da mentira é o diabo. O diabo, segundo Jesus, ele é o pai da mentira. Então, mentira é do inferno. Não é de uma ideologia, não é de um regime. A mentira vem direto de onde? Do diabo, do inferno. Então, nós não podemos aceitar isso. Nós não podemos aceitar algumas coisas que nós temos aceitado com muita facilidade. Nós precisamos nos levantar. Eu sei que nós não vamos definir nada, assim, em termos. Talvez 500 votos não vai fazer muita diferença. Claro, pode até definir uma eleição, né? Se tiver na frente 500 votos, de repente, né, vai ser mais da metade, de repente pode até eleger. Então, por isso nós não podemos ignorar a pequena força que nós temos. Mas o que nós queremos ressaltar, queridos, é que nós vemos, como eu vi quando eu postei esse trocadilho, foi só um trocadilho, como tem o outro também que o cara falou, eu vou botar o inário no bolso e vou cantar o hino 17. Isso é um trocadilho. Uma mente inteligente. Os caras fazem um negócio inteligente. Fica pensando, rapaz, como é que esses caras têm essas cabeças para fazer esse negócio, né? Mas eles fazem. Então, mas isso não quer dizer nada, sabe? Leva como brincadeira. Mas você vê que os ânimos estão tão acirrados. Parece que as pessoas estão tão cheias de ódio. Qualquer coisa que você colocar, está brigando. As pessoas estão brigando. Então, não, mas você não sei o quê, mas aquilo outro. Eu fiquei olhando assim, depois eu vou responder, né, algumas pessoas que eu nem conheço, não lembro bem delas, que colocaram algumas coisas, mas eu queria mesmo chamar a atenção para ouvir essa palavra. Eu fico muito interessado quando a gente é manipulado. Por exemplo, eu não entendo muito bem de muita coisa, mas quando eu vejo uma pesquisa, eu queria ter uma curiosidade. Aqui nós devemos ser uns 500 ou mais. Alguém que já foi, eu queria até conversar com essa pessoa, se foi, para saber como é que é. Entrevistado pelo Ibope, ou Datafolha, tem um rapaz, num universo de 500, tudo bem, Sônia? No universo de 500, você, depois eu queria conversar contigo, tá? Para tu me mostrar. Eu vi esse negócio de bafômetro, lembra que o pessoal faz bafômetro? Eu tinha uma vontade de passar pelo bafômetro. Eu sempre tive vontade de fazer como é que era, né? Nós até, um passado, a gente ceava com vinho, né? Vinho mesmo. Vinho igual da igreja primitiva, aquele vinho que se você bebesse muito, ficava bêbado. Aí depois a gente chegou a cruzar, não, vou botar porque tinha irmãos que faziam uso de medicamento e não podia. Uma vez ele falou, poxa, eu queria tanto participar da ceia, mas eu estou fazendo uso de medicamento, então não posso ingerir esse remédio com álcool. Eu falei, pô, tem problema, pô, a gente faz com suco de uva, né? E daí em diante eu, pessoalmente, faço com suco de uva. E depois veio a lei, essa lei, né, que a pessoa pode usar o bafômetro. Aí um dia eu saindo da vigília aqui, já era meia-noite e pouca, aí estou passando perto de casa, eles lá, né, nunca me pararam. Aí me parou, aí o rapaz veio falar comigo, né, muito educadamente. Eu falei, rapaz, o senhor pode fazer o teste? Eu falei, claro, está cheio de vontade, né? Queria saber como é que é. Só não posso sair do carro. Aí, não, eu trago aqui para o senhor e tal. Aí ele trouxe, eu falei, a única coisa que vai ter realmente é bafo, porque depois de meia-noite, numa vigília, falei, legal, tá bom, estava tudo bem, não tinha nada, né, de álcool.
Aí eu, curiosamente, eu queria tanto ser entrevistado pelo Ibope ou pelo Datafolha, mas nunca fui. Eu acho que eu tenho até mais dificuldade, porque não sou de sair muito, mas tem gente que sai, vai para o centro da cidade, volta, e uma pessoa. Tá bom. Quando eu vejo algumas pesquisas, que para mim é da maior confiança, eu estava vendo, poxa, eu ia fazer, eu estava vendo assim, eu tenho aí uns 2.000 amigos, mais ou menos, ou 3.000 no Face. Eu pensei, vou fazer uma campanha, uma pesquisa eleitoral. Eu falei assim, pô, eu quero ver mais ou menos, porque geralmente eles colocam assim, foram entrevistadas 1.200, 2.000 pessoas, né, tal dia. Aí eu pensei, mas depois, parece que um apresentador de televisão, ele fez uma pesquisa e foi proibido fazer pesquisa, né? Que ele, no caso, acho que ele tinha milhões de seguidores, é um número muito maior do que o meu. Mas por que não pode fazer pesquisa assim e as outras podem? Quer dizer, tem uma explicação lógica, tem explicação, as pessoas vão explicar e tal. Mas, gente, homem é corruptível. É ou não é? Todo homem é corruptível. Toda pessoa pode ser manipulada, pode ser persuadida. E quando se fala de dinheiro, gente, numa nação como a nossa, o dinheiro, ele muitas vezes fala mais alto do que a verdade, do que a razão. E quando alguém que tem dinheiro pode manipular uma pesquisa, claro que pode. Claro que isso é possível. Está claro. E aí eu fiquei olhando, falei assim, as pesquisas, pelo menos alguns que foram mais ousados, colocaram lá. Todas as pesquisas que eu vi, essas séries de Facebook, dava para o candidato que está na frente, aí que estão dizendo que está com 30, com 26, dá mais de 70, 80. Todo mundo que eu falo assim, não, vou votar nele. Poucos são aqueles que dizem que vão votar em outro candidato. Mas aí vem uma pesquisa que sabe que não pode dizer que ele está atrás ou que está em segundo, que seria um absurdo. Então coloca assim, ele está na frente, com 30%, 26%, aí bota o outro lá com 18% e tal. Mas uma coisa que eu não entendo, e eles até explicam, mas eu não entendo. Diz assim, vai ter segundo turno, está certo já, e se tiver um segundo turno, esse candidato que está na frente de todo mundo, perde para todo mundo no segundo turno. Eu sei que os professores tentam explicar isso, né? As pessoas tentam explicar. Eu falo, mas por quê? Porque os outros vão votar tudo naquela pessoa? Será que é isso? A explicação mais plausível. Aí bota a pessoa que está em primeiro lugar é o mais rejeitado. Eu falei, meu Deus, tem um negócio. Tudo bem, eles explicam. Mas, querido, sabe o que eu acho? O que eu acho é o seguinte, que essa eleição deve ser já concluída no primeiro turno. Só que, se isso passa pela pesquisa, a pesquisa ela tem uma influência na cabeça das pessoas. A pesquisa persuade, convence. Então a pessoa pensa assim, já que vai ter segundo, então, já que fulano já está para o segundo, eu vou votar num outro. E não se importa muito em definir a eleição já no primeiro. E aí muitas pessoas mudam, entendeu? Ou não se importam muito. No segundo, aí toda a pressão, né? Porque nós também não acreditamos, eu pessoalmente, eu não acredito que essas urnas eletrônicas, elas são 100% eficazes. Eu não acredito. É uma opinião minha, como cidadão do Brasil, dessa nação chamada Brasil. Infelizmente, eu não acredito. Eu creio que ela pode ser manipulada. Eu não sou técnico, não fiz faculdade de informática, não tenho grandes entendimentos, mas quando países muito superiores a nós em tecnologia de informática não adotam isso, eu fico desconfiado. Você não fica, não? Países que têm tecnologia, que poderiam, né, ainda tem o voto impresso, ainda tem uma... Eu falo, meu Deus, tem alguma coisa errada. E aí pode vir juízes, que nós oramos por eles, o juiz do Supremo Tribunal Federal, juiz do Tribunal Superior Eleitoral. Não tem nada, não. Vai ser muito caro. Eu falei, meu Deus, por quê? Que foram capazes de abrir mão do recurso da União, bilhões para partidos, que aqui vai uma crítica aos partidos,
Tá bom, foi lei, fizeram. Por que esses partidos que estão lutando pelo Brasil não doaram esse dinheiro novamente para os cofres da nação? Por quê? Por que que eles pegaram esse dinheiro? E a intenção é que os que já são eleitos, que já estão lá, que vão usar esse dinheiro para serem reeleitos, porque os novos praticamente quase não têm acesso a esse dinheiro. Então, quem tem esse dinheiro vai ser aqueles que fazem parte de toda a cúpula que já está lá. Bilhões. E aí vem dizendo assim, não, vamos gastar bilhões para colocar o voto impresso. Queridos, esses homens não se preocupam com o dinheiro que é gasto. Se preocupasse, a gente não estava atolado nesses bilhões de dívidas ou trilhões que nós devemos. Vocês acham que as autoridades estão preocupadas com isso? Mas aí colocaram esse argumento, e aí nós temos a possibilidade de ter uma eleição onde a maioria da população, onde a gente vai, a gente ouve, estão dizendo que vão votar num determinado candidato, e esse candidato que poderia ser eleito no primeiro turno, pode ir para um segundo turno, né, por causa das pesquisas, e num segundo turno, por causa dessa corrupção diabólica, maligna, ser eleito. Como eu cheguei a essa conclusão? Porque quando Pilatos perguntou, quem vocês querem que eu solte? Como que aquela multidão ali pôde votar pela soltura, pela liberdade de Barrabás, que era bandido, salteador? Como? O que levou aquele povo a votar dessa forma? Que eles foi vamos dizer, a mídia da época. Não tinha mídia, a gente não tinha mídia, mas aqueles príncipes, aqueles principais da nação, conseguiram convencer aquelas pessoas para pedir Barrabás. Então é possível que numa nação como a nossa, onde as pessoas, embora muito mais esclarecidas hoje, muito mais, vamos dizer assim, estão despertadas, né, por causa da mídia, da internet, essas pessoas ainda são capazes de serem levadas pela persuasão de alguns. Além de que estamos sujeitos à fraude. Porque quem depois vai dizer que teve ou não teve? Quem depois vai poder recontar, né, os votos? Então nós estamos num momento crucial, onde as trevas podem prevalecer sim. Claro que pode. Onde a corrupção mais uma vez pode se manifestar. E aí entra aquela decepção, aí entra aquela tristeza. Imagina se lá se tiver segundo turno, já vai ser uma decepção para mim. E se no segundo turno, outro candidato que não seja esse que tem sido falado, da preferência nacional, for eleito. Imagina o que vai acontecer com a nação. Imagina o estado que nós vamos estar. Eu lembro a época de Tancredo Neves. Eu era ainda bem jovem, né? Tancredo Neves. Foi que ano, hein? Tancredo Neves? Alguém lembra a história? 85. Eu estava novinho. Era solteiro ainda. Casei em 86, então era solteiro. Eu lembro que a gente tinha depositado a nossa confiança, né? De uma forma geral. Embora eu nem conhecesse Tancredo Neves, estava por causa do Neves. Tancredo Neves, né? Esse cara deve ser meu parente. Né? Meu pai era mineiro, pô. Então eu falei, de repente, a gente tem alguma ligação, né? Aí. Então eu gostava dele. Mas eu lembro quando o Tancredo Neves caiu doente e tal. Até hoje eu não sei, estou fazendo um filme aí agora dele aí. Até hoje eu não sei o que aconteceu de fato. Só Deus, só na eternidade. Eu acho que nós vamos saber a verdade. Mas eu fiquei muito decepcionado. E eu estava convidado para pregar, logo quando veio a notícia da morte dele. Eu não sei, eu não lembro o dia, mas ia ser feita uma campanha evangelística, né? Antigamente tinha muito isso. Cruzada evangelística. Só que não era do Billy Graham, não, né? O pregador era eu, naquele dia ali, um jovem ainda, eu seria o pregador. Aí tinha uma multidão no campo e tal, né? Porque nesse dia foi aquela irmã que se converteu, Darlene Glória,
Não foi por minha causa que foi a multidão, não foi lá por causa que eu seria o pregador, não, por favor, tá? A multidão estava ali no campo para ver a ex-atriz Darlene Glória, que era Helena Brandão, aí tinha um montão de gente, né? Aí me deram a oportunidade, opa, glória a Deus, né? Aí eu falei, nesse dia que a nação estava chorando, eu falei, queridos, o homem, ele é sujeito a falhas. Se você pegar o texto de Salmo 118, pode colocar aí, Salmo 118, versículo 8 e 9. Salmo 118, está no meio da Bíblia. É o texto que está no meio, se você quiser, no meio da Bíblia está o versículo 8 do capítulo 118 de Salmos. É o texto que está no meio. Diz lá assim, ó, melhor é buscar refúgio. Tem uma tradução que diz, melhor é confiar no Senhor do que confiar no homem. O versículo 9. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Isso é a palavra de Deus. Melhor é confiar no Senhor. Eu até fiz uma musiquinha com o Natan, assim. Melhor é confiar no Senhor do que confiar nos homens. Melhor é confiar no Senhor do que confiar nos homens. Porque de vez em quando a gente para lá, fica tocando violão, a gente faz musiquinha, né? Para memorizar esse texto. Agora, tem um texto também, e aí eu quero até esclarecer aos meus queridos amigos do Facebook, que eu não confio em homem algum. Não confio em homem algum nesse sentido. Porque Jeremias, capítulo 17, versículo 5 em diante, vamos ler? Jeremias, capítulo 17, versículo 5 em diante, diz assim, assim diz o Senhor. O quê? Vamos ler junto. Maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração. Como é essa pessoa? O outro versículo, 6. Porque será como tamargueira no deserto, e não verá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Quem confia no homem, ele vai ser como essa tamargueira, né? No deserto. Ele vai viver uma vida seca. Agora o versículo 7. Bendito, vamos ler juntos? Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja confiança... E qual é o resultado disso? Versículo 8. Porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Glória a Deus! Aleluia! Bendito que confia no Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Qual que vocês querem? Confiar no homem ou no Senhor? Poxa, Senhor, é claro, porque nós, queridos, sabemos que o homem é corruptível. Se você pegar o capítulo, não vou ler, tá? Não precisa nem colocar referência, mas o capítulo 3 de Romanos diz que não há justo, e nem sequer um, que todos se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus. Então nós não podemos, dentro dessa característica, idealizar um candidato. Não podemos. Seria uma coisa falsa, mentirosa. Nós não temos um candidato que seja ideal. Esse aqui, família, negócios, esse aqui é perfeito. Não existe. Nem dentro da igreja. Nem dentro da igreja. Olha, uma coisa que eu não gosto, e aí eu dou minha opinião, é de pastores, tá bom? Me perdoe os pastores, que vão se candidatar a algum cargo. Eu creio como Susan Wesley, que dizia aos seus filhos, meu filho, seja um pastor. Se não for, seja pelo menos o primeiro-ministro da Inglaterra. O primeiro-ministro, presidente, senador, deputado federal, que ele está muito aquém
da condição de pastor. Essa missão nós recebemos de Deus. Se recebemos, ela não foi dada por homens. Ela foi dada por quem? Por Deus. Os cargos que nós temos aí do poder executivo, do poder legislativo, são cargos dados pelos homens, dentro do regime democrático. Queridos, não deixe algo maior por algo muito menor. Isso é pura ilusão, isso é engano. Eu sei que tem alguns irmãos, né, até conhecidos nossos, que estão lá, né, não, que eu vou melhorar o negócio e tal. Queridos, quer saber de uma coisa que melhora mesmo? É quando a gente dobra o joelho e clama ao Deus Todo-Poderoso. Quando existe uma intervenção do céu. Quando você está pedindo uma intervenção das Forças Armadas, aquele negócio todo, pessoal. Queridos, o Espírito Santo falou para mim, nós precisamos de uma intervenção do céu. Porque nas Forças Armadas também os homens... Vocês acham que os homens são perfeitos? São da mesma forma, gente. Pode até ter um estilo de vida diferente, mas são homens. Homens. O homem é sujeito a erro. O homem é sujeito à corrupção, a corromper e a ser corrompido. O homem está estragado, está inútil ao propósito de Deus. Então, não se iluda pensando que alguém vai, de fato, resolver tudo isso. Mas é claro que como é um regime democrático, eu tenho que escolher, eu vou procurar, dentre aqueles que estão lá, aqueles que falam pelo menos um pouco da nossa linguagem. É lógico. Eu nunca vou votar, e essa é uma opinião, em alguém que é a favor do assassinato de crianças. Não vou. Eu já disse aqui, você deve excluir, embora tecnicamente seja o mesmo, mas eu creio que soa melhor quando a gente diz, não aborto, porque para mim aborto é uma coisa espontânea. É quando o corpo rejeita o feto por alguma situação. E aí a gente chama de aborto espontâneo. Mas, querido, quando você fala aborto, quando alguém mata, ou com remédio, ou ingerindo algum instrumento para despedaçar a criança no útero, ou qualquer outra coisa, para tirar a vida de uma criança, isso não é aborto para mim. Isso para mim é assassinato. Assassinato. E talvez soe melhor, porque aborto parece que ameniza a situação. Eu falei isso aqui numa das palavras que eu falei dos espíritos de engano. Né? Onde as pessoas estão perdendo o afeto natural. Então, para mim, é isso. E quando alguém se manifesta a favor disso, como que eu vou votar em alguém assim? Ele pode ter uma excelente plataforma de governo, ele pode ter experiência de ter sido governo, de já não ser mais hoje, mas já foi 2, 3 vezes. Queridos, eu não voto. E digo para você também, não vote. Porque isso vai contra a palavra de Deus. Eu não estou aqui fazendo referência, não, não, querido, eu estou dizendo com toda clareza. Eu não voto em alguém que é a favor do assassinato de crianças. Eu não voto em alguém que tem sido nessa continuidade de governo e nos levou a um estado onde eu vi no outro dia um rapaz sendo assaltado na sua motocicleta e o cara atirou nele e falhou. Graças a Deus tinha um anjo ali, foi um anjo. Alguém estava orando por esse homem. Porque várias vezes o bandido tenta matar essa pessoa. Graças a Deus esse não morreu. Mas quantos têm morrido? Onde ele depois diz, olha, eu vou embora do Brasil, ou da cidade. Não aguento mais ficar aqui. Onde pessoas que têm oportunidade de sair do Brasil, estão indo para Portugal, Estados Unidos. Algumas não vão porque não têm oportunidade. Mas se tivesse aqueles nomezinhos, né, que o avô era italiano, português, para pegar uma dupla cidadania. O quê? As pessoas não estão perdendo tempo, irmãos. As pessoas que têm condição estão saindo do Brasil. Mas essa é a solução? É abandonar o barco? Bem, eu não julgo quem está saindo, quem está indo para lá, eu não julgo, né? Porque em algumas ocasiões as pessoas saem mesmo, diante da imoralidade ou da violência. As pessoas, às vezes, tomam esses rumos. Se for na direção de Deus, amém. Mas que não seja como alguns que o fazem e depois se arrebentam muito mais. Mas nós precisamos nos levantar diante de governos como esse, que está provado, gente. Está provado.
de que a corrupção impera, sempre imperou, mas impera de uma maneira quase que absoluta. Então, nós não podemos ficar parados enquanto as pessoas estão morrendo. Onde não há os hospitais, estava vendo, falando ontem sobre o Albert, aqui, o de Padre Realengo, sobre Rocha Faria, sobre hospitais aqui da Zona Oeste, onde muito atendimento está sendo feito na base da emergência. Gente, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Eu praticamente não vou em médico e nem em hospital, graças a Deus, nem a minha família. Mas eu sei que existem ocasiões de acidente, onde as pessoas precisam de um primeiro socorro. E aí, quando chega, a pessoa não pode sair com dores. Pessoas precisam de fazer cirurgia, coisas, né, urgentes, e não pode fazer, por não ter, talvez, um plano de saúde bom, que as pessoas dizem que é bom, ou um dinheiro para poder pagar. Queridos, isso está fora. Está fora quando nós temos escolas que estão trazendo orientações contrárias à palavra de Deus. Eu vi um absurdo assim, sabe? Eu estava no shopping, não sei se foi terça ou quinta-feira. Eu vi dois rapazes novos, dois rapazes bonitos, se beijando. Olha, eu não sou a favor de héteros se beijando em público. Não sou a favor, eu acho que isso é uma coisa particular. Isso é minha opinião, tá, pessoal? Isso é minha opinião. E eu vi os dois rapazes, e parece que eles, parecia, né? Não sei se era a intenção, foi um julgamento meu, queria que a gente fale alguma coisa, que a gente faça alguma coisa para fazer tumulto. Porque às vezes olha para a tua cara e fica rindo. Eu olhei aquilo e falei assim, meu Deus, rapaz, que absurdo. Mas aí, queridos, isso não é de estranhar, porque eu vi uma reportagem que na novela das 6 horas, a Rede Globo colocou, eu não sei se vocês viram essa reportagem, 2 homens se beijando, nesse horário da tarde. Eu não sei se é fato, se foi fake, né? Mas alguém sabe se é verdade isso? É, né? 2 homens, gente. Se colocasse 11 horas da noite, eu não concordo. É de minha opinião que não se passe. Mas, gente, na hora que as crianças estão ali, os adolescentes, então não é de se admirar que isso aconteça. Porque se aqueles 2 rapazes lá no shopping, ali no Parque Shopping, estavam se beijando na praça da alimentação ali, de alimentação. Se a Rede Globo, que tem uma audiência de milhões de pessoas, coloca nesse horário, queridos, é necessário que nós, como igreja, nos levantemos. Mas não é levantar para quebrar, ir lá no Jardim Botânico, ou em Jacarepaguá, onde tem o estudo da Globo, e jogar bomba, coquetel molotov no carro da Globo, né? A reportagem da Globo, pega um coquetel molotov, que você sabe que é, né? Bota gasolina, não estou ensinando nada não, por favor, tá? Todo mundo sabe, né, gente? Eu só estou explicando o que é um coquetel molotov, que é uma palavra russa, né? Molotov e tal. Aí o pessoal não sabe a tradução. Mas as pessoas, às vezes em manifestações, elas colocam gasolina e taca fogo, né? E explode, porque não tem bomba, né? Então ela faz um tipo de bomba. Eu não estou aconselhando isso. Mas chega um ponto que algumas pessoas fazem isso. Poderão fazer isso. Para defender a sua família, para defender a sua ideologia. A pessoa fica tão revoltada, que às vezes toma atitudes que fora de ordem. Isso acontece. Então, eu não estou incitando a que nós venhamos, né, a fazer manifestações. Eu não gosto muito desse negócio. Agora, tem uma coisa que dá certo. E é o que eu queria concluir essa mensagem hoje. Quando nós dobramos os nossos joelhos e oramos. Isso dá certo. Isso funciona. Lembra que sábado eu falei que a das palavras que eu vou estar ministrando aqui é sobre orando conforme a palavra. Orando especificamente, porque isso dá certo. Isso dá certo. Porque você vai estar falando com o Todo-Poderoso. Com aquele que tem poder de levantar alguém e de tirá-lo. Não é? A gente tem um caso muito específico na Bíblia, que foi Nabucodonosor. Um homem que era praticamente um imperador. Um homem de muitas conquistas, que foi levantado, não usou bem da sua liberdade, e ele foi removido do seu trono. O nosso Deus, Ele é poderoso para fazer isso. Amém?
Ele pode levantar alguém e tirar. Porque nesse regime democrático nosso, Deus nos usa para levantar alguém. Não é Deus diretamente que vai levantar. Né? Se o regime, Deus coloca na mão do povo, esse poder emana do povo, nós é que vamos eleger, queridos. Não vai ser Deus que vai eleger. Nós, os brasileiros, vamos eleger o próximo presidente. Sujeitos a fraudes, claro, sujeito a fraudes. Mas nós vamos eleger. Então nós precisamos de sabedoria, discernimento, para poder votar da melhor forma. Agora, é claro que numa intervenção de Deus, Deus pode enviar anjos a todas as urnas, em todos os municípios, em todas as urnas eleitorais, ou não pode? Pode ou não pode? Sim, diante de um pedido nosso. Jesus disse uma vez para os seus discípulos, ele disse, olha, eu estou indo para morrer, eu estou naquela cruz porque eu estou dando a minha vida. Não é ninguém que está tirando. E aí as pessoas queriam até uma defesa, fazer vamos lutar para que isso não aconteça. Mas ele falou, olha, meus queridos, se eu quisesse, eu pediria, e Deus mandaria legião de anjos. Ele falou isso, legião. Daí está até no plural, legiões. Milhares de anjos estavam já com a mão na espada. Eu fico imaginando o céu, quando colocaram a mão em Jesus. Que, meu irmão? Vai botar a mão no meu rei? Vai cuspir no meu rei? Quando tento fazer isso com alguém, às vezes, que não é nem rei, nem é nobre, né? Quando tento fazer isso com alguns homens, vê o que pode acontecer. Vai fazer isso. Tente fazer isso com algumas pessoas. Jesus disse, eu poderia pedir, mas essa é a vontade do Pai. Mas Deus pode enviar anjos. Muitas vezes Deus enviou anjos. E uma vez Deus enviou um anjo que matou milhares de pessoas. Ué, mas Deus mata? Mata. Se você não sabia que Deus mata, Deus mata. Porque Ele é Deus. Ele pode dar vida e pode matar. Só Ele pode fazer isso. É claro que Ele entrega isso às vezes na mão de algumas autoridades. Alguns países têm um regime de pena de morte. E muitas vezes a gente fica com uns negocinhos assim, né? Porque alguém falou que bandido bom é bandido morto. Aí não, porque o cara falou que bandido bom é bandido morto. Aí quando eu li a história de Jesus morrendo na cruz, ele não morreu sozinho, morreu? Ele morreu ao lado de quem? Alguém diz lá, né? Do bom bandido, do bom ladrão e do mau ladrão. Queridos, ladrão não tem ladrão bom, não. Isso nós estamos dando uma forcinha ali para levar a memória daquele nosso irmão, que é nosso irmão, que vai estar no céu. Tem gente que eu tenho dúvida se vai estar. Mas aquele cara ali, eu sei que ele vai estar, porque Jesus falou, hoje mesmo, como é que Jesus falou? Estarás comigo no paraíso. Palavra de Jesus. Mas ele não era bom. Ele estava morrendo ali porque os seus atos eram de morte. E naquela época de Jesus tinha pena de morte. E Jesus falou assim, gente, ele se converteu. João, Pedro, fala lá para o Nicodemos, ou tenta levar uma notícia para Pilatos, ele se converteu, ele se arrependeu dos seus pecados. Cessa a pena de morte dele. Por que Jesus não falou isso? Porque a pena de morte existe, gente. Ela existe no Brasil, ela existe em todos os países do mundo. A Bíblia diz que o salário do pecado é o quê? É a morte. Qual é a pena? É quando alguém peca, ela morre. Por isso que eu sempre, quando vou em um funeral, quando dá, né? Pode ser que um ou outro, fica muito difícil falar isso, principalmente numa vovozinha, né? De 85 anos. Meu Deus, como é que eu vou falar que ela pecou? Os netos, bisnetos vão me olhar de cara feia, pelo menos, se não me expulsarem do funeral. Como é que eu vou falar? Eu tento falar. Fala, gente, alguém vai colocar lá, né? Na certidão de óbito, insuficiência respiratória, parada cardíaca, morte talvez até natural, né? Mas, gente, o que deveria constar na certidão de óbito de todo ser humano,
na do Papa, na do padre, do pastor. Causa mortes, né? Que até coloca lá assim, né? Bonita essa palavra. Causa mortes. Pecado. Tudo maiúsculo. Para ficar bem claro. Pecado. Nós morremos por causa do pecado. Você vai morrer por causa do pecado. A Bíblia diz que Jesus se fez pecado. Embora não pecou, mas ele se fez. Ele não era pecador, porque ele nunca pecou. Mas ele se fez pecado por nós. Ou Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Oh, aleluia! Nele a gente pode confiar. Já cantou? Eu cantava uma musiquinha lá atrás também. Foi eu que fiz, não, né? Lá atrás, né? Lembra daquela musiquinha? Nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. Nele a gente pode confiar. Em Jesus. Mas Jesus não é candidato. Jesus não é candidato. Nós temos alguns candidatos nesse sistema democrático. E nós podemos fazer uma coisa, queridos. Antes de tudo, orar. E a lembrança do Weber, nessa campanha de oração, ele lembra que as trevas dominaram num período da história. Isso está registrado no livro de Esther. São 10 capítulos curtos. Você pode ler o livro de Esther em 2 dias. Se você quiser, leia hoje. O povo judeu, várias vezes na história, havia uma tentativa de exterminar esse povo, de acabar com esse povo. Porque desse povo viria o Messias, Jesus. E Satanás sempre, quando vê que algo de bom pode acontecer, ele tenta matar. Por isso que eu falei com vocês que eu fiquei desconfiado. Nesses dias, com essa tentativa de matar esse candidato que está à frente. Eu fiquei desconfiado. Porque Satanás sempre tenta matar alguém que possa fazer alguma coisa. Quando Moisés nasceu, o faraó tinha uma lei lá para matar os meninos. Mataria Moisés e mataria o libertador de Israel. Quando Jesus nasceu, Herodes, da mesma forma, tentou matar todas as crianças lá de Belém de Judá. Mas Deus estava no controle, guardou Jesus, como guardou Moisés. E lá nesse período da Pérsia, também havia um plano de matar todos, exterminar todos os judeus. Mas num determinado momento, havia ali também homens, né, fiéis a Deus, embora o livro de Esther não apareça o nome de Deus, pelo menos nas versões antigas, né, corrigida, atualizada, não aparecia o nome de Deus. Mas Deus está presente em todos os momentos ali, né? Quando Esther é eleita a rainha, quando Mordecai vai para o pátio e escuta a conspiração contra o rei. Então, em todo momento, e ele diz uma coisa: quem sabe se para tal conjuntura, se para tal tempo você foi levantada como rainha, para dar livramento aos judeus. E ela, sabedora de que não tinha forças nela mesma, inclusive nem o rei sabia, o esposo dela, que ela era judia, ela convoca um jejum e oração no momento de trevas, onde havia um plano de Amã para exterminar todos os judeus. Usaria toda a máquina governamental daquela época para acabar com os judeus. E essa tem sido o plano de comunistas na história. De destruir, eles chamam religião. Eles dizem que a religião é o ópio dos povos, que a religião faz mal. Eles querem acabar com Deus. Mas já tem até um filme que diz que Deus não está morto. Ele está vivo, aleluia. Como você sabe? Eu falei com ele hoje. Sei que ele está vivo porque eu falei com ele hoje de manhã. Então eu sei que ele está vivo. Então existe um plano nesses governos, aí que estão aparentando, a maioria deles, desses partidos aí, tudo estão ligados, para acabar com a liberdade que a gente tem de proclamar o Evangelho. Alguns países já estão sofrendo essa pressão muito clara. Nós tivemos recentemente uma campanha de orar pela Bolívia, porque estavam para fazer uma lei que não poderia pregar mais o Evangelho. Graças a Deus, numa oração conjunta, né? Acredito que mais o povo da América, né? do Sul, e outras igrejas também estiveram orando por isso. A coisa deu uma... Mas ali tem um homem que está envolvido, né, no próprio Foro de São Paulo também, que quer essa ideologia de não deixar
o Evangelho, o reino de Deus se manifestar de uma forma com liberdade. Então nós temos que tomar cuidado. E temos que falar. E nós temos que orar. Porque eles estão juntos. Eles fizeram um pacto para destruir. Assim como os judeus estavam já debaixo da pena. Havia uma forca, inclusive, para matar Mordecai. E ela então, sabiamente, ela convoca o povo para jejuar e orar. Eu fico pensando nesses irmãos que muitas vezes estão falando contra, ou são até defendendo candidatos que têm essa postura de defender o aborto. Eles falam até do outro, do que está na frente das pesquisas, de que, mas ele falou que bandido bom é bandido morto, de que é a favor de... Irmãos queridos, a mentira muitas vezes repetidas, elas podem para alguns ser verdade, e usam uns argumentos assim tão, sabe, que muitas vezes foram até proferidos, mas que a própria pessoa depois vem a público e diz, olha, eu não pensei direito, foi um reflexo, né? E quantos nós já falamos tanta bobagem, eu já preguei coisas que não era para pregar, me equivoquei muitas vezes. Então, não é isso. Mas quando se fala em aborto ou assassinato de crianças, eles não falam nada, que é muito mais sério. De verdade, se tivesse que escolher entre uma criança que não teve a chance de nascer e alguém que teve e que está no erro, não por uma nem duas, mas 3, 4 vezes, se tivesse que escolher, eu como homem, digo como homem, eu ia dar chance para uma criança que nunca teve a oportunidade de decidir pelo bem e pelo mal, do que por alguém que já decidiu pelo mal e persiste no mal. Não quero induzir ninguém a achar que eu sou a favor disso ou daquilo. Eu só estou dizendo, se eu tivesse que escolher, eu escolho pela vida, eu escolho pela salvação, pela oportunidade, até que a pessoa, Deus diga, acabou. Porque Deus tem a autoridade, em capítulo 12 de Lucas, de matar, diz ali, por isso que eu falei que Deus mata. Leia Lucas 12, se você nunca leu. Jesus falando que Deus pode matar o corpo e lançar no inferno a alma. Alguém já leu isso? Só para não ficar sozinho? Graças a Deus. Tem algumas testemunhas. Então, Deus mata. Claro que mata. Tem uma hora que Deus diz, acabou. E para isso Deus usa alguns meios. Deus usa alguns meios para fazer isso. Mas matou, acabou. Né? Aos homens está ordenado morrer uma só vez, e depois vem o juízo. Então, quanto a isso, nós não temos dúvidas. Agora, nós, queridos, com esses irmãos que às vezes brigam, né? Até me chamou de guru, depois eu vou conversar com essa... Eu acho que ela é irmã. Eu muito vagamente estou lembrando dela, mas não lembro assim, com propriedade, né? Depois eu vou, no particular... Falou, não, eu só queria chamar a atenção, se eu te ofendi, eu me perdoa. Eu não tenho problema de pedir perdão nesse sentido, até porque não era essa a minha intenção de falar que esse candidato que está na primeiro lugar nas pesquisas, né, que possivelmente vai ganhar no primeiro turno, eu não quero dizer que ele é Messias, no sentido literal, o ungido do Senhor. Não, mas ele tem, por coincidência, né, seu sobrenome, o nome dele é Messias. Aí, o que eu posso fazer? Né? Não posso fazer nada, não foi uma coisa falsa, colocada como o nosso, infelizmente, ex-presidente Itapê colocou um nome dentro do seu nome, né? Colocou lá o nome, que não era esse nome. Aí ele colocou lá, né, como uma marca registrada. Tudo bem, graças a Deus está preso, e se Deus quiser que cumpra os anos de prisão para meditar e se converter na prisão, essa é a minha oração. Gostaria muito que Lula se convertesse, Dilma se convertesse. Quando Lula era presidente, eu sonhei com Lula. Eu estava perto do Lula. Parecia até um daqueles, não sei se assessores ou guarda-costas, né? Acho que era mais eu era mais um figurante, né? Mas no sonho eu ficava perguntando, porque eu sonhei 3 vezes com Lula. E aí o Espírito Santo falou para você orar por ele. Sonhei com Dilma. Até no meu sonho havia alguém estava querendo matar Dilma, e eu descobri o plano, assim como Mordecai descobriu o morto, e eu ia falar com ela, Dilma, tem um plano, não passa por esse lugar, não.
Assim como Eliseu falava com o rei de Israel, que havia, né, todo um trama do rei da Síria para matá-lo. Um plano, né? Claro que Deus pode nos revelar. E a gente ora e Deus livra. Eu sonhava com esse pessoal, personagem. Eu nunca tive com eles assim pessoalmente. Os conhecia só pela mídia, né? Claro que, irmãos, nós temos esse poder de interceder. É claro que quando o povo de Israel jejuou e orou durante 3 dias, e ali foi aquele jejum, né, aquele jejum de morte. Sabe qual é o jejum de morte? Já sabe qual é? Porque você conhece o jejum de Daniel, não conhece? Daniel até dá para fazer, né? Não vamos comer algumas comidas, alguma que faz mal. Não deveria comer nunca, né? Deveria fazer esse jejum sempre. Ó, irmão, não vou tomar Coca-Cola, não vou comer pudim de leite condensado, açúcar. A pessoa deveria já estar liberta disso há muito tempo. Devia estar vivendo no jejum de Daniel, que é muito melhor, lógico. Eles estavam, pelo menos a aparência dele, depois de 10 dias, estava muito melhor do que o dos outros. Né? Aí o jejum de Daniel a gente conhece, alguns tipos. O jejum de morte é aquele que está marcado a tua sentença de morte. Então você vai morrer mesmo. Então, ficar 3 dias sem comer e beber, qual a diferença tem? Eu vou morrer mesmo? É claro que quem vai morrer, às vezes, quer comer mais, né? Eu vou morrer mesmo, então vou comer. O cara que está no corredor da morte, lá nos Estados Unidos, pede uma refeição, né? O meu último desejo é comer um pouquinho daquele assado com a maçã na boca e tal. Vai morrer mesmo, né? Então vou comer, vou morrer pelo menos de barriga cheia, satisfeito, né? Como dizem alguns. Mas aqueles que conhecem a Deus, pode nesse momento, né? Antes da morte, antes da destruição, fazer o quê? Jejuar. É mais sábio. Já que eu vou morrer, logo eu vou jejuar e pedir a Deus misericórdia. Então o que os judeus fizeram ali, na Pérsia, foi uma coisa sábia. Vamos jejuar, vamos orar, vamos clamar a Deus. Ela fez, Mordecai, os anciãos, as crianças, até criança jejua nessa hora. Lembra lá de Joel? Chame o noivo, quem está... Como é que vai ter núpcia se vai morrer, não vai nem poder, né, usufruir do casamento? Ah, meu irmão, meu casamento está marcado. Vocês acham que é sueiro, que o rei lá ia falar, não, ele vai casar daqui a uma semana, deixa casar. Ia matar todo mundo. Quem estava para casar, quem estava para fazer 15 anos, quem estava para entrar na universidade, ia morrer todo mundo. Então, já que todo mundo vai morrer, vamos fazer o seguinte, vamos jejuar e orar. E eu fico pensando nessas pessoas que brigam às vezes, entre até os irmãos, né? Às vezes, aquela coisa. Eu ia fazer uma pergunta, essa é a minha próxima pergunta, minha próxima enquete. Quantos desses que têm sido acirrados, né, pela política, estão orando e jejuando pelas eleições? Eu não vou pedir um número, não, né? Não precisa botar, não. Ah, irmãos, eu jejuo e oro já 17 dias. Não vou pedir nada disso. Você não precisa botar isso, não, por favor. Nada disso, não precisa botar. Ah, já estou, irmão, que dia hoje? Eu já estou fazendo isso já por 17 dias, estou orando, jejuando. Não precisa botar isso. Eu só queria saber dessas pessoas que brigam bem em argumentos, né? Eu fico lendo ali, fico rindo, né? Rapaz, mas né, como é que esse cara tem argumento? Espada afiada, não é de Deus, não, mas é da língua mesmo dele, da capacidade dele. Vou perguntar, irmãos, eu estou com uma curiosidade, talvez você que já está me assistindo, né, não vá se antecipar, deixa eu colocar isso lá no meu Face, depois vocês podem também compartilhar isso, porque seria muito legal, né, a gente chamar a atenção do povo de Deus. Quantos estão orando e jejuando para que essas eleições sejam eleições de paz? Porque o reino de Deus, queridos, é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Venha o teu reino, venha a justiça, venha a paz, venha a alegria no Espírito Santo. Queridos, nós precisamos jejuar e orar. Então, nessa campanha, eles vão fazer o seguinte, na última semana, que começa já no dia, praticamente, né, domingo que vem é dia 30, então é na outra semana. Domingo que vem ainda vai ser o dia 30. Na outra semana, dia 1º até o dia 7, eles vão estar tirando 3 dias para jejuar e orar. Ele diz, a gente pode fazer isso seguido, pegar 3 dias, segunda, terça e quarta, quinta e sexta, sexta, sábado e domingo, e jejuar e orar. O jejum, alguns podem fazer o jejum de morte.
né? Mas se você não consegue fazer um jejum de morte, faz o de Daniel, não tem problema. Para de ver televisão durante 3 dias. Alguém fala que isso é jejum, né? Tá bom, vamos fazer isso também. Ah, eu vou desligar o celular. Isso é mais difícil, né? Até a televisão dá. Mas desligar o celular, não entrar em Facebook, Zap e essas outras coisas que tem, é mais difícil. Mas pode também. Mas eu quero fazer um jejum de uma refeição. Não vou almoçar. Vou consagrar esse jejum em prol das eleições. Mas orar, clamar a Deus, para que em cada urna tenha anjos. Clamar a Deus para que todo tipo de fraude seja descoberta. Eu vi uma coisa interessante, mas eu tinha que falar. Um país daí, acho que não sei se é Guiné-Bissau, que foi descoberto alguns milhões dentro do avião do vice-presidente, do filho do presidente ditador de lá. Descobriram um relógio que vale uma fortuna e milhões em dinheiro. Eu não estava muito ligado nisso, né? Mas alguém chamou a minha atenção, sempre esses caras que chamam a atenção, né? Que esse presidente lá, ele tinha uma ligação com o governo, ex-governo do Brasil. Tem alguns países que têm ligações. E que esse dinheiro, eu não estou dizendo que é verdade, é uma suposição, que poderia ser usado até para ajudar na campanha do Brasil. Eu falei assim, é verdade, pode. Por que não? Porque muitos desses aviões, às vezes malas diplomáticas, não podem ser abertas. E se o cara traz aí 15 milhões de dólares, 10 milhões para colocar, é um dinheiro que entra para ajudar no mundo corrupto e de corrupção. Pode acontecer isso, o que vocês acham? No Brasil? Isso pode acontecer em qualquer lugar do mundo, mas no Brasil pode acontecer com mais frequência. Queridos, nós temos que orar. Aquilo ali foi um anjo que mostrou, não é possível. Quando nós começamos a orar pelo Brasil, para que o dinheiro voltasse aos cofres públicos, eu orava muito assim, Senhor, que seja frustrado todo plano para desviar o dinheiro do Brasil. Eu orava assim. Mas depois eu comecei a orar, o Espírito Santo me inspirou a orar. Senhor, que todo o dinheiro que já foi desviado, que eu tinha ciência que já tinha sido desviado, que volte aos cofres dessa nação. E vocês lembram que não fui só eu, mas muitos irmãos, acredito que em muitos lugares oraram assim também. E agora nós temos bilhões voltando aos cofres do Brasil, dinheiro que nunca seria recuperado, nunca ia voltar, impossível. Mas o nosso Deus é o Deus do impossível. Então, baseado nessa experiência e em outras, nós podemos orar, irmãos. Nós podemos clamar ao Deus vivo. E esse poder das trevas, que praticamente quer dominar o nosso país, vai ser dissipado em nome de Jesus. Essas nuvens que pairam sobre o Brasil, elas podem ser assopradas, né? Não para outro país, mas para o meio do mar, né? Para afundar em algum outro lugar, para serem destruídas, aí para o inferno, para o abismo, para qualquer lugar, mas que saiam do Brasil, em nome de Jesus. Queridos, se nós orarmos, como muitas vezes nós até discutimos, né, ou argumentamos na internet, se nós começarmos a clamar a Deus, querido, nós veremos a glória de Deus se manifestar. Porque Deus tem falado através de profetas, de que o Brasil vai ser uma bênção. Ah, mas nós estamos no final dos tempos. É verdade, irmãos. Nós não podemos ficar alheios às profecias, lógico. Mas há uma promessa de que acontecerá nos últimos dias, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. O Brasil está no alvo de Deus. O Brasil está na direção de Deus. Deus quer encher o Brasil do Espírito Santo. Deus quer encher os brasileiros do Espírito Santo. Não, nunca pense o contrário. E nós podemos, irmãos, em nome de Jesus, uma nação rica, uma nação de paz, uma nação poderosa, nós podemos ser um instrumento de Deus para outras nações do mundo, para proclamar o ano aceitável do Senhor. Pregar Jesus com liberdade, ter liberdade de poder orar, ter liberdade de poder pregar, de estudar a palavra, de usar os meios de comunicação para falar de Jesus. Nós precisamos fazer isso agora, às vésperas, né? Quando ainda não aconteceu ainda o que está para acontecer, orar. Não se iluda, pensando, não, nós já ganhamos, não, já está tudo certo, que ele não se iluda com isso. Não vamos abaixar as armas espirituais.
não vamos deixar de votar, não vamos deixar de incentivar outros a votarem, mas, queridos, principalmente, não vamos deixar de vigiar e orar. Amém? Vamos orar até que apareça uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem e venha uma chuva abundante sobre essa nação. Quantos concordam com isso? Aplaudam o Senhor. Aleluia! Venha o teu reino. Manifeste a tua vontade. Traz a tua chuva. Faz chover. Faz chover. Nós queremos um tempo de chuva do Espírito Santo sobre essa nação. Queridos, eu poderia falar mais, mas vou ficar por aqui. Mas nós vamos estar nesses dias, tá? Principalmente na última semana, do dia 30, né? Nós vamos começar um período de jejum e oração. E aí, querido, não é um nem dois, não. Faça da forma que você pode fazer. Uma refeição, né? Com água, tem gente que bebe água, tem gente que faz o jejum total, ou o jejum de Daniel, só come legumes e frutas. Bem, não importa como você vai fazer. Mas eu gostaria muito que nesse tempo, toda a igreja aqui que está vinculada, todas as ovelhas de Jesus que fazem parte aqui, pudessem tirar 3 dias dessa última semana para fazer 3 tipos de jejum, tá? Ou 3 dias seguidos, você escolhe. Se tiver alguma dúvida, pode me perguntar, pode entrar lá no meu, né, no Face, que eu vou falar mais sobre isso. Nós vamos estar juntos. Tem um vídeo, né, do próprio Abe falando sobre isso, né, ele fala muito bem, é curto também, você pode ver. A gente pode depois colocar isso. Mas nós vamos estar jejuando e orando. Amém? Para que os inimigos do Senhor sejam dissipados. Tá bom? Vamos orar, queridos. Eu gostaria muito de orar com a igreja, antes de passar a palavra para aqueles que vão estar dando os anúncios, né, falando ainda alguma coisa. Eu gostaria de orar nesse momento. Domingo que vem nós vamos... Eu possivelmente não devo estar aqui na reunião geral. Estou com um compromisso lá em Miguel Pereira, com a igreja lá em Miguel Pereira. Mas nós vamos manter esse alvo de orar domingo que vem, dia 29, sábado. Eu vou estar aqui no seminário de oração. Nós vamos orar também, né, até que toda essa carga, toda essa nuvem de trevas sejam dissipados do Brasil. Amém? Aqueles que puderem ficar de pé, por favor, façam isso. Nós vamos orar nesse momento. Aleluia. Queridos, vamos orar pelo Brasil. Eu sei que a gente ora muitas vezes, né, por muitas causas, mas eu gostaria que o foco hoje, embora podemos orar, né, vamos orar pelos pedidos de oração, mas que o foco hoje seja essa nação chamada Brasil. Feche os seus olhos. Nosso Pai, nós estamos agora vinculados, ligados com centenas de pessoas. Eu não sei quantos estão conosco, Senhor, pela internet, mas nós queremos nos unir numa oração uníssona, uma oração unânime. Nós queremos pedir pelo Brasil. Nós queremos pedir pelas eleições que vai acontecer agora, segundo a Tua vontade, no dia 7 de outubro. Nós queremos entregar todos os candidatos em Tuas mãos, porque o Teu desejo é que todos eles sejam salvos. Nós oramos, ó Pai, pelo Haddad, pelo Ciro Gomes, pela Marina, pelo Alckmin, Senhor, pelo Bolsonaro, e por todos os demais, Cabo Daciolo, Senhor, todos os demais candidatos que nós não lembramos agora. Senhor, nós pedimos por eles. Pedimos por aqueles que são candidatos a deputados estaduais, federais, senadores, governadores e pela presidência. Oh, Pai, nós oramos nessa hora, porque eu sei que dentre todos eles, conforme diz a Tua palavra, pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram, todos são pecadores, todos experimentaram pecado de alguma forma. Oh, Pai, mas nós clamamos nessa hora, porque sabemos que alguns dentre esses são crentes em Jesus, acreditam em Jesus, creem na Bíblia, não são perfeitos, não são pessoas que vão salvar essa nação, porque só tem um Salvador, só tem um Redentor, que é Jesus. Mas nós
acreditamos que através da história, o Senhor tem usado homens, mulheres, como usou Esther, como usou Daniel, como usou José, como usou Mordecai. Através da história, o Senhor tem usado homens, mulheres, para, Senhor, serem instrumentos nas tuas mãos, para mudar, Senhor, o curso de uma nação. Lembramos de John Wesley, ali na Inglaterra, que foi um instrumento teu, para que aquela nação não sofresse um banho de sangue, como sofreu a França. Oh Pai, nós lembramos que em muitos outros lugares na história, o Senhor levantou homens, mulheres, para evitar um banho de sangue, para evitar uma destruição. E nós cremos que o Senhor é o mesmo. Que o Senhor ainda hoje pode levantar homens e mulheres para ser instrumentos em tuas mãos, ó Pai. E nós oramos para que esses instrumentos que vão atuar no poder legislativo, executivo desta nação, e até no judiciário, embora eles não vão estar sendo eleitos, mas nós cremos, ó Pai, que o Senhor pode usar essas pessoas como instrumento. E nós oramos por um avivamento em nossa nação. Oramos por um sopro do Espírito Santo. Nós temos pedido um avivamento sobre o Brasil. Oh, meu Pai, nós oramos para que todo plano do diabo seja frustrado. Oramos para que todo plano de homens malignos, homens maus, sejam frustrados. Assim como o plano de Amã foi frustrado. Senhor, nós oramos também para que mais uma vez os planos de homens maus sejam frustrados. Meu Pai, toma a igreja. Guarda a igreja, Senhor, de partidarismo. Guarda a igreja de ódio, de briga, de facção, de contendas. Guarda-nos disso, meu Pai. Não vai ser por aí que nós vamos alcançar a intervenção do reino de Deus. Mas levanta uma igreja de oração e jejum. Uma igreja que clama de madrugada, que clama de manhã, que clama à tarde, que clama à noite, por uma intervenção do reino de Deus. Levanta homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que não vão sair da torre de vigia, da torre de oração, até que a glória de Deus seja revelada nesta nação. Oh, meu Pai, nós oramos para que nesse dia das eleições, o povo brasileiro tenha sabedoria, tenha discernimento, tenha entendimento em quem votar. Meu Pai, traz à luz tudo aquilo que ainda está nas trevas. Traz à luz, Senhor, todo plano de falcatrua, todo tipo de falcatrua, todo tipo de corrupção. Traz à luz, Senhor, que venha à luz. Envergonha, Senhor, os hipócritas, demagogos. Envergonha, Senhor, os maus, assim como o Senhor envergou Amã e os seus filhos e a sua família. Pai, traz a tua justiça, a justiça do teu reino. O Senhor disse: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Essa nação, o Senhor, tem clamado a Ti por justiça. Nós temos visto imperar a injustiça, a corrupção, a prostituição, os assassinatos, Senhor. Nós temos visto o inocente sofrendo, as crianças, os desvios das verbas públicas. Mas nós clamamos a Ti por uma ação Tua, do Espírito Santo, na igreja e na nação do Brasil, ó meu Pai. Em nome de Jesus, venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade, aqui na terra, como ela é feita no céu. Nós pedimos assim, ó Pai, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Quantos podem aplaudir o Rei Jesus? O Rei da glória. Aleluia. O Rei da glória. Ele é Jesus. Ele é o Rei da glória. Aleluia. Glória a Deus. Você pode assentar nessa hora. Eu queria que você prestasse bastante atenção. Eu queria falar com você o seguinte. Eu tive estudando
a ideologia de cada partido, porque cada candidato ele está num partido que ele concorda com a ideologia do partido. E cada partido tem a sua ideologia, aquilo que ele trabalha para poder, não é, trazer no governo. E seria muito importante, porque o povo brasileiro sempre votou olhando um candidato. Cada um vota, não, esse daqui é meu conhecido, aquele ali, ele me facilita nisso, aquele outro lá. Mas hoje não é simplesmente uma situação pessoal. É importante que você saiba que hoje nós estamos num momento que pode mudar totalmente o sistema de governo do Brasil. Então não é uma coisa simples. E quando o governo ele não é bom, na realidade o povo sofre. E eu queria falar com vocês isso, que vocês pudessem ir além, porque tem gente que na realidade não está nem aí, né, para a política. Quando chegar a hora eu vejo, né, a gente recebe, né, aqueles chamados santinhos, né, dos candidatos. Esse daqui é bom, esse daqui fulano indicou e tal. Queridos, é importante estarmos orando, é importante nós andarmos em sabedoria diante do Senhor, porque o Senhor vai trazer carga, peso, né, com relação àquilo que nós vamos estar orando sobre a nação. Cremos assim. Então não é uma coisa, não julguem que é uma coisa simplesmente ter alguém no governo, no poder legislativo, em nenhum poder, né, que seja contrário àquilo que é do bem, que é da liberdade de termos expressão. Então, pensem nisso, pensem tremendamente, assistam, né? Aqui quase ninguém assistiu o vídeo do Marcos Moraes. Eu vou estar vendo com os irmãos uma forma de nós colocarmos à disposição de vocês, para que todos possam assistir, para ter um entendimento, uma luz maior sobre essa situação política, sobre a situação das eleições. Mas eu queria falar uma coisa, Modesto. Jesus é candidato. Jesus é candidato a governador. E quando nós temos um governo que, na realidade, não nos ama, que não quer o nosso benefício, nós sofremos. Por isso tem muitas pessoas sofrendo no mundo, porque, além do governo do seu país, existe um governo maior. Existe o governo do mundo espiritual. Talvez tenha alguém aqui nessa manhã que está vivendo uma vida realmente de sofrimento, independente de quem é o presidente, de quem é o deputado, de quem é o senador. Mas está aqui hoje, nesta manhã, vivendo uma vida terrível. Mas eu quero dizer para você, se você estiver debaixo do governador certo para a sua vida, ela vai mudar. Assim, quando uma nação tem um governador de amor, justo, fiel, a nação muda. Assim também, queridos, nós podemos estar debaixo até de um governo humano ruim, como a igreja primitiva estava debaixo de um governo romano opressor. Mas a igreja, ela vivia uma vida de vitória. Porque não importa o governo político nacional,
O que importa é quem governa a sua vida. E se você realmente está aqui hoje, vivendo uma vida de derrota, uma vida oprimida, uma vida que esteja totalmente em desacordo com aquilo que você gostaria que você vivesse, da paz, uma vida abundante, você tem que escolher o governador certo para a sua vida. E eu gostaria de orar nesta manhã por você que está aqui e que você está dizendo: isso realmente eu estou assim, eu estou vivendo essa vida. E eu quero dizer, mude o governo da sua vida, escolha Jesus Cristo para governar você. E eu queria orar nesta hora por você que está aqui e que quer uma mudança, uma transformação de vida. Eu vou pedir à igreja que se coloque de pé. Estou sentindo aqui no meu espírito de fazer isso. Eu sei que Deus quer libertar pessoas aqui. Eu sei que tem pessoas aqui que estão oprimidas. Eu sei que tem pessoas aqui vivendo uma vida depressiva, uma vida carregada realmente de frustrações, frustração no casamento, frustração na vida de solteiro, frustração na vida profissional, frustração em tantas coisas. Mas eu quero dizer que hoje a sua vida pode mudar. E você deixar de ser uma pessoa que anda assim, debaixo desse peso terrível. E eu quero dizer para você o seguinte: entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, você vai ver o que ele vai fazer na sua vida. Deixa Jesus governar você, e você vai ver a transformação que ele vai fazer na tua vida, que ele vai fazer na tua casa, que ele vai fazer no teu casamento, que ele vai fazer em tudo aquilo que tem trazido para você um peso de derrota. Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. E esse Jesus é vivo. Nós falamos daquilo que conhecemos, daquilo que temos fé e que experimentamos. Então nós queremos deixar com você agora que você faça uma eleição nesse momento. Eleja Jesus para ser o Senhor da sua vida. E se você realmente quer tomar essa decisão de trazer Jesus para a sua vida para governar, eu convido você agora a sair do seu lugar aqui. Nós vamos orar por você. O poder de Deus vai se manifestar na sua vida. A glória de Deus vai encher a tua casa, vai encher o teu coração. A manifestação do Senhor vai ocorrer e o poder de Deus vai ser manifestado. Deixe o seu lugar agora aí, peça licença aí às pessoas que estão do seu lado. Deus quer te dar uma vida feliz, Deus quer te dar uma vida vitoriosa, Deus quer fazer de você um filho, uma filha. Deus quer fazer de você uma pessoa diferente, uma pessoa alegre, uma pessoa que tem alegria no coração. E pare de murmurar, de reclamar, porque existe solução para a tua vida. Jesus pode mudar você hoje, pode transformar você. E eu sei que tem pessoas aqui, tem mulheres aqui que estão precisando. Estou vendo 2 varões aqui, 2 homens, mas tem mulheres aqui que também estão precisando mudar a vida, vive uma vida infeliz. Saia do seu lugar e venha. Deus vai mudar você, vai tirar essa depressão, essa frustração. Deus vai arrancar isso e você vai sorrir de novo, vai viver uma vida com certeza plena para a glória do Senhor. Deus te chama. Você que está desviado aí, querido, chegou a hora de voltar para a casa do Pai, de voltar para Ele, voltar para o teu Deus, teu Criador. Você experimentou já no passado, perdeu.
Mas Deus, Ele está com os braços abertos, esperando que você chegue, porque Ele quer te abraçar no Espírito. Deus te chama. Eu creio que o Espírito de Deus está aqui, irmãos, está movendo nesse lugar. O Espírito de Deus está movendo. Não resista o Espírito Santo. Não resista o Espírito Santo. Não resista o Espírito Santo. Não resista. Multidões no vale. Venha para o Senhor. Venha para o Senhor. Seja livre. Seja livre. O Senhor está me incomodando de estar falando isso porque Ele quer libertar você. Ele quer limpar você. Ele quer fazer de você uma pessoa diferente. Ele quer transformar você nessa hora, em nome de Jesus. Venha, venha, venha. Venha para Jesus, venha para Jesus, venha para Jesus. Ele é a solução da tua vida. Não resista mais. Tem gente resistindo ainda. Não resista mais. Você está com vontade de vir aqui? E seu Espírito de Deus está falando com você. Não resista o Espírito Santo. Venha, venha, vem experimentar o novo. Vem experimentar o poder. Vem experimentar a manifestação do Senhor em Cristo Jesus. Aleluia. Ainda há lugar. Ainda há lugar aqui para você. Teu lugar aqui está esperando em Cristo Jesus. Eu queria que a igreja estendesse as mãos aqui. Você que não veio, ainda dá para sair correndo do teu lugar, em nome de Jesus. Queria que a igreja entregasse agora essas vidas ao Senhor, ministrasse agora, em nome de Jesus. Pai, aqui estão, Senhor, pessoas querendo estar debaixo do teu governo, Senhor. Modesto falou que existe um governo perfeito, um governo que é o governo teocrático, é o governo de Deus. E agora, Senhor, em nome de Jesus Cristo agora, meu Deus, em nome de Jesus, move, Senhor, na vida desses amados aqui, dessas amadas, ó Pai, em nome de Jesus. Senhor, que o teu sangue agora, pela declaração deles vindo à frente, esteja lavando, limpando de todo pecado, purificando nessa hora, em o nome de Jesus. Senhor amado, em nome de Jesus agora, Espírito Santo de Deus, esteja operando na vida dessas pessoas agora, em nome de Jesus, e tirando, arrancando o valente que estava, Senhor, na vida delas agora, e é o mais valente, entre com poder agora e limpe de todo o poder do inferno que estava atuando nessas vidas agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor da glória, Tu és o Todo-Poderoso. Pai, em nome de Jesus, escreve esses nomes aqui, Senhor, no livro da vida. Senhor, sustenta essas vidas agora. Senhor, nesse tempo difícil, esse tempo de vida, Senhor, sustenta agora e leva, Senhor, essas vidas para estarem, Senhor, firmadas no Teu caminho. Em nome de Jesus, faz essa obra que é a obra Tua, Senhor. Em nome do Senhor da glória, nós abençoamos essas vidas, em o nome de Jesus. A igreja pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus.